As vairosas. As vairosas são organismos pertencentes ao grupo Sternus. Elas são uma espécie nunca antes vista de aranhas, e possuem todas as características principais, junto com uma coloração castanha escura, e olhos de cor roxa. Vairosas também apresentam 2 membros extras em suas costas. Esses membros se parecem com asas, porém, essas membranas servem para intimidação, aumentando sua silhueta e deixando-as mais ameaçadoras. Vairosas podem movimentar esses membros, imitando a ação de voo, porém, esse comportamento é apenas para intimidação. Vairosas não possuem a capacidade de voo. A vairosa começa sua vida como uma larva, com nenhuma característica distinguível de larvas comuns. Esse estado leva cerca de 3 a 5 dias. Após esse estado, a vairosa começa seu estado juvenil. A larva irá se desenvolver para uma aparência semelhante a uma tarântula, porém, um pouco maiores, tendo o tamanho aproximado de um prato comum, e com suas cores distintas. Neste estado, a vairosa apresenta um comportamento extremamente agressivo e irá caçar insetos e pequenos mamíferos, e embora não apresente perigo a humanos, já foram relatados diversos casos de tentativas de ataques contra humanos, e sua mordida é dolorosa. O estado juvenil dura até o desenvolvimento das membranas citadas, que pode durar de 30 a 40 dias. Após o desenvolvimento completo das membranas, a vairosa entra em seu estado adulto, tendo uma expectativa de vida de cerca de 20 anos. Não é possível distinguir indivíduos do sexo masculino e feminino a olho nu. A vairosa representa uma linhagem evolucionária divergente de aranhas comuns, onde a desestabilização psicológica substituiu o veneno como o método de imobilização primário. A divergência evolucionária das vairosas é refletida em alguns dos seus aspectos visuais, como o seu tamanho e hábitos sociais. Vairosas apresentam uma escala colossal, podendo atingir alturas de 2 metros em posições verticais. Vairosas também são criaturas eusociais, diferente da maioria de aranhas. Isso significa que vairosas quase sempre andam em bandos de 4 até 6 membros. Conjuntos de vairosas são chamados de pânico, e podem ter distribuições diversas entre indivíduos masculinos e femininos. As vairosas, semelhantemente a outros organismos do grupo Sternus, apresentam padrões alimentares baseados em hormônios produzidos em casos de medo e pânico extremo. Nossos estudos revelam que as vairosas adultas possuem uma enzima única, que é desenvolvida durante sua transição de juvenil para adulto. Essa enzima é capaz de se conectar com moléculas de cortisol formadas em presas assustadas. Porém, essa enzima também faz com que vairosas se alimentem exclusivamente de organismos que apresentam níveis elevados de cortisol. Caso a presa apresente níveis baixos de cortisol em seu corpo, a vairosa é incapaz de o ingerir. A tentativa de ingestão de presas com pouco cortisol pode levar a falhas digestivas, necrose intestinal, perda da habilidade de escalar paredes, espasmos musculares, e algumas mudanças em seu comportamento, como agressão contra membros de seu bando, entre outros. Devido a essas peculiaridades, as vairosas apresentam comportamentos predatórios baseados em assustar sua presa, para então atacá-la. Após encontrar uma vítima, vairosas irão usar de qualquer método possível causar medo em sua vítima. Isso inclui um pânico de vairosas aguardarem em um local e esperarem a serem notadas, um pânico de vairosas começarem uma perseguição propositalmente, e um pânico de vairosas se revelarem uma de cada vez.
se movendo rapidamente para o campo de visão de sua vítima, e reprodução de sons alarmantes. Somente após a vítima ter um nível de cortisol suficiente em seu organismo as vairosas irão atacar, e foi observado que vairosas mais velhas preferem atacar áreas não vitais do corpo, como os braços, as pernas, e em alguns casos, o abdômen. Isso garante um nível constante de produção de cortisol. Foi observado que vairosas apresentam um comportamento aparentemente dócil após o abate de uma presa. Isso é provavelmente devido ao fato de que vairosas sobrealimentadas mostram menos sensitividade ao medo, e não podem caçar com a mesma eficiência. O inverso também se aplica, aonde vairosas que ficaram longos períodos sem alimento demonstram comportamentos mais violentos. Vairosas também apresentam capacidades de adaptação e excelentes habilidades de reconhecimento de padrões. Isso faz com que vairosas encontradas em regiões diferentes podem causar medo de formas totalmente diferentes de acordo com as presas disponíveis. Exemplos são, em casos de pânicos de vairosas em áreas habitadas por herbívoros grandes, vairosas começam uma perseguição controlada antes do abate. Em casos de áreas habitadas por predadores, vairosas adotam uma postura ameaçadora, parecendo maiores, e em casos de áreas habitadas por seres humanos, já foram relatadas vairosas que conseguem abrir portas e janelas. Felizmente, devido a seus padrões reprodutivos, as vairosas são decentemente raras, com a reprodução ocorrendo somente após um abate, com a vairosa botando seus ovos em organismos em decomposição que ainda estão saturados de cortisol. Porém, devido à sua natureza, áreas infestadas por sufocadores adultos têm uma grande chance de se tornarem terrenos de alimentação de vairosas, que exponencialmente aumenta a taxa de reprodução. Como um operador do Instituto Secreto de Controle de Anomalias, será seu dever responder a ocorrências envolvendo vairosas. Em operações envolvendo vairosas antes de qualquer ação, você e sua equipe devem administrar uma dose de Bloquetanol. Vairosas, assim como outras espécies de aranhas, não caçam apenas por visão, elas caçam principalmente por emissões neurológicas transmitidas por estados de pânico. Portanto, vairosas não irão atacar caso não identifiquem altos níveis de cortisol, preferindo se retirar da área. Em grande parte das operações, você terá a obrigação de eliminar todas as vairosas em determinada área. Isso pode ser feito de forma segura e eficaz por qualquer um dos integrantes de seu esquadrão. Após a eliminação, o purificador designado deverá incinerar os cadáveres. Porém, em operações onde é necessário a captura de um indivíduo vivo, nunca utilize métodos de contenção físicos. Sempre utilize o composto bioquímico que você receberá antes da missão, aplique-o à distância e espere uma resposta adiada. Também é recomendado ficar atento a aranhões em quinas de quartos e em corpos de animais que apresentam nenhum ferimento defensivo. Esses são sinais de que uma vairosa pode estar próxima. Na próxima fita, iremos apresentar o silenciador.